Boa noite, estamos aqui no Instagram em direto para a nossa última live desta jornada. A culpa é do intestino. Espero que estejam aqui a gostar desta caminhada aqui que temos estado já há algumas semanas juntos e hoje aproveitem esta última live que estamos a fechar esta temporada hoje. Sejam todos bem-vindos, já está a aparecer aí muitas pessoas, que bom a chegar. E quero-vos agradecer também as vossas mensagens, tudo aquilo que tem chegado até nós. Vou pôr aqui os fones para depois não fazer eco. E todas as pessoas que vão connosco neste fim de semana ao workshop e vão estar connosco pelo Zoom, em direto, para aprofundar mais estes conhecimentos e também para começarem a cuidar de si de uma forma mais profunda, né? Além daqueles conhecimentos que temos vindo a partilhar, vou só colocar aqui. Nós vamos aprofundar mais durante estes workshops. São todos bem-vindos até à meia-noite de hoje, depois já não há hipótese, depois vamos fechar as inscrições e por isso até à meia-noite de hoje ainda podem se inscrever e estar connosco nestes 2 dias, que será no sábado e no domingo, às 10h10, durante a manhã, terminar aí por volta da hora do almoço. E depois, quem não puder, já sabe que vai ficar com as gravações na plataforma, depois pode ver quando quiserem, e ainda vamos ter 2 semanas de acompanhamento para verem depois as aulas e poderem estar connosco, está bem? E hoje vamos falar sobre o nosso intestino e sentimentos, não é? Se vocês quiserem depois colocar aqui também questões, podem ir colocando, está bem? Então vamos ver se o Dr. Ricardo já está por aqui. E malta do YouTube vem para o Instagram, está bem? Que nós depois acrescentamos. Vamos ver só. Acho que já. Ok. Alô. Boa noite. Tudo Alô. ok? Agora acho que fones. Sim, Sim. Ouvem bem? Sem eco? É só aqui diminuir o som para não fazer eco. eu ouço bem. Ok. Só. As pessoas Perfeito. também estão a ouvir bem. E desse lado estão-nos a ouvir bem? Digam só sim, não? Sim. Sim. Ótimo, Bom. boa. Isto, nem que seja na última live, corre bem. Então, a gente já estamos peritos nisto. Boa, boa, ótimo, ainda bem. Estava a dizer aqui que hoje vamos fechar as inscrições, não é? Hoje vai ser a nossa última live desta jornada. Eu acho que vão ter saudades, mas quem sabe. Não sabemos se voltamos este ano, na verdade é isso, nós não sabemos, também houve essa questão. Portanto, quem quiser aproveitar e vir connosco é o momento. É isso. Vai lá. Então, aproveitem esta oportunidade até à meia-noite de hoje, está bem? Para estar connosco, aprofundar estes temas. Hoje vamos falar sobre intestino e sentimentos. E porquê que há esta ligação? Se calhar começar aqui, nós associamos muito as emoções, os sentimentos, não é? À nossa... A culpa é do intestino, não é? Então, o que é que podemos fazer aqui uma introdução, falar aqui neste texto. Nós temos temos mais sistemas nervosos, mas há um sistema nervoso entérico que ele funciona Verdade. independentemente do sistema nervoso central, que é o nosso sistema aqui do nosso intestino e que está ligado ao cérebro por um nervo vago que é bidirecional, certo? É Verdade. Confere. Dr. Ricardo, ouvi. Sim. Sim, estava Eu estou a a ouvir. te ouvir, claro que sim. A sério? Vocês ouvem? 1, 2, doutora Kátia. Deixa eu ver se a minha. Está tudo direitinho. Ouves-me? Não. Não me consegues ouvir? Oi? Eu acho que é o som, se calhar estava baixinho. E agora? Ok. Oi? Conseguem ouvir? Aqui? Consegues-me ouvir? Agora sim, sim, sim. Ok, ok, tá. Sim? Então podemos. Sim, Mas já me ouves agora? sim, sim, já
está tudo Sério. ok, já se consegue Acho ouvir. que não fiz nada diferente. Mas está tudo bem. Era eu, se calhar. Está tudo certo. Boa. Então é muito isso, não é? Tipo, é uma era nova, é a valorização do intestino pelas imensas coisas que temos percebido que acontecem ao redor dele, não é? Este tubo úmido, escuro e quente, que afinal ah, é uma casa para milhões de bichinhos comensais que vivem connosco de forma harmoniosa, não é? Assim como a pele, vagina, boca, ânus, por aí fora, mas o intestino também tem. E também da parte neural, portanto, o sistema neurológico também acontece o mesmo, ou seja, hum, nós percebemos hoje que a quantidade de axónios, portanto, de neurónios, no fundo, que vivem ligados ao intestino e que interagem com o intestino no sentido bidirecional, ou seja, que o intestino traz informações para o sistema central e que o sistema central envia para fora e que são acolhidos pelo intestino, são imensos. Não é? Uhum, Hoje em dia falamos do intestino como um segundo cérebro, muito por aí, mas também já há autores uhum, que o descrevem como o primeiro cérebro pela quantidade uhum, de, de ligações neurológicas que existe e, portanto, este sentido bidirecional que não é totalmente 50-50, não é? E acho que depois podemos falar um bocadinho sobre isso, porque a direção não é assim tão justa, ou pelos vistos não vem tanto do sistema nervoso central para o intestino e parece que vem muito mais até no sentido inverso, do mas no intestino. fundo no intestino Uhum, acabamos por ter, como eu costumo chamar, uma pele interna, não é? Portanto, que ela está em contacto com o exterior e uhum, que recebe informação, assim como nós recebemos informação se está quente, se está frio, se tem alguma coisa a apertar, se tem alguma coisa a soltar, se tem um toque macio, se tem um toque mais áspero, né? E essas informações trazem informações do exterior para o interior, né? E fazem-nos com que a gente tenha ações, não é? Se está quente eu tiro a mão, se está macio eu deixo estar mais um pouco, não é? Portanto, fazer essa uhum, resposta. O intestino também acaba muito por ter. Há um papel ativo de comunicação neurológico. Há ações a serem transmitidas e a serem entendidas do exterior através do intestino, portanto, essa pele a dizer coisas que estão ali a passar-se, nomeadamente naquela interação com o que nós comemos, que é a realidade que ali se uhum. passa, e ao contrário, nós também conseguimos trazer para o intestino informações daquilo que estamos a sentir, digamos assim, não é? Esta conexão é muito fácil de entender. Quando às vezes fica assim confuso, eu digo muitas vezes aos meus doentes que é esta ligação do sistema digestivo e a parte emocional é muito fácil de perceber quando nós estamos cheios de apetite a comer uma coisa super saborosa e de repente temos uma péssima notícia ao telefone a vontade de comer perde-se por ali fora, não é? Portanto, oi? Estou-te a ver aí Sim, aos muitas vezes bocadinhos. Sim? sim, Estás-me a ouvir direitinho? sim. Ok. Eu perdi só agora a última parte, Então, esta informação. estava a falar de um exemplo que muitas vezes que é fácil toda a gente entender, desta ligação Uhum, entre a parte emocional e o sistema digestivo, que é, por exemplo, se eu tiver uma, se eu tiver saído de apetite a comer uma refeição ótima que me dá imenso prazer e se de repente telefona-me a dizer que o meu melhor amigo ficou internado numa doença grave ou teve um acidente grave, basicamente o meu apetite acaba naquele exato. momento, não é? Portanto, e o contrário também. Uhum, A história da recompensa, que falamos muitas vezes, não é? Se eu tiver num estado de ansiedade, se eu tiver num estado de alteração emocional, muitas vezes eu vou ter aquela tendência para ir abrir o frigorífico e comer qualquer coisa, ou começo a ter uhum, desejos que no fundo não tenho fome, mas tenho apetite, não é? Tenho aquela vontade de comer, embora até possa estar saciado e tenha comido até há pouco tempo, e se tomar um bocadinho de consciência ainda sinto o meu estômago basicamente cheio e, um, e vou querer comer, não é? Portanto, muito por aí. exato. E aí podemos também dizer que o sistema entérico também controla muito esta parte digestiva, não é? Por isso, estas questões que às vezes surgem, por exemplo, a dopamina, está ligada também aqui à motivação, a este neurotransmissor, 50% foi produzido através destas bactérias, não é? Que depois fazem-nos sentir essa motivação, essa sensação de prazer e de assim como a serotonina, que está ligada muito à depressão, não é?
e aqui também há muitos casos de pessoas que variam entre ansiedade e depressão, que eu costumo Uhum, dizer que certo. 95% da serotonina também vem aqui do papel desta microbiota, por isso destas bactérias específicas que nós até chamamos hoje os psicobióticos, né, que têm esta função de produzir, ajudar nestes neurotransmissores. Né? E como o Dr. Ricardo dizia, há aqui uma, uma bidireção, é bidirecional este nervo vago, né? Há coisas que sobem para cima e outras que descem para baixo. E o que acontece é que 80% do que se passa no intestino afeta o nosso sistema nervoso central e 20% em média, não é? Porque depois há estas questões, como é óbvio, que têm um impacto imediato e aí não se controla, não é? Uma notícia, alguma coisa emocional que mexeu e que é natural, não é? E mexe com o nosso sistema digestivo, ou não consigo engolir, ou não consigo digerir, ou, não é? Portanto, Ou parece ficam que o efeito diarreia, não é? Ou ficam diarreia quando estão naquele ficam estado de diarreia. ansiedade por estar ali. Portanto, o meu intestino começa a trabalhar a mais no sentido da ameaça. Portanto, as catecolaminas começam a fazer com que ele funcione de forma mais rápida. Mas também outra coisa, assim, embora nós saibamos que uma grande porcentagem da serotonina seja sintetizada no intestino, Uhum, essa serotonina não entra diretamente através do cérebro, não é? Portanto, ela acaba por ter condicionamentos indiretos e modulações do sistema nervoso de forma indireta, não uma atuação logo central. Portanto, ela acaba por ter aqui vários caminhos do meio, digamos assim. Mas também o contrário acontece. Ou seja, naquela conversa que estávamos a ter outro dia sobre o intestino permeável, não é? Portanto, a permeabilidade que uhum, acontece, a libertação de neurotoxinas portanto, a libertação de substâncias que são neurotóxicas e que está extremamente aumentada através da permeabilidade intestinal. Sim, pensa-se que é hoje uma das causas que está por trás daqueles picos de queixas, de dores, que, por exemplo, acontecem na fibromialgia. Sim, ou seja, pensa-se que uhum, está relacionado com o que nós falamos na altura, com questões associadas a excesso de uma população fúngica anómala. Portanto, quando nós falamos de microbioma, e nós vamos falar isso, de microbiota, que nós vamos falar isso amanhã, não estamos só a falar de bactérias, uhum, também estamos a falar de fungos, estamos a falar de vírus, não é? Portanto, estamos a falar de outros uhum, parasitas que vivem de forma comensal e quando entram num desequilíbrio, aquilo que eles produzem como que metabolitos, portanto, que produzem resíduos do seu funcionamento, muitos deles são tóxicos e são tóxicos para nós entendemos que aquilo é uma agressão e alguns deles têm uma ação especificamente neurotóxica, não é? E quando nós temos picos, por uhum, exemplo, nós vemos isso muito facilmente, que é quando nós temos uma destruição dessa população fúngica, numa percentagem significativa, ela antes de se destruir, ela liberta o conteúdo neurotóxico que tem, portanto acabamos por ter picos, portanto muitas vezes quando nós estamos a abordar os estudantes e a fazer terapêutica com eles, sobretudo terapêutica uhum, nutricional e correção de estilo de vida, e acabamos por uhum, ter essa destruição, nessa libertação o doente acaba por ter períodos de agravamento para depois poder melhorar à frente, não é? São coisas lentas. Então, essa neurotoxicidade, portanto, essa produção de tóxicos dos bichinhos que vivem no nosso intestino, elas acabam também por atuar a nível do sistema nervoso e ter impacto nele, não é? Portanto, aumentar-nos queixas exato. álgicas, perturbar-nos o Uhum, sono, sim, modificar os nossos ritmos uhum, e, portanto, esta relação é muito estreita. Há até, inclusive, artigos muito interessantes que sugerem condicionamento de desejos nutricionais através da libertação, ou seja, essas uhum, bactérias libertam como que partículas, sim, que nos vão condicionar nos nossos desejos. Imagina, era um artigo muito interessante que falava bactérias que são pró na digestão de carne de frango, por exemplo, sim, elas vão libertar neuroquímicos que vão nos condicionar a aumentar o nosso desejo por essa própria carne. Ou seja, era uma teoria a desenvolver como se nós não fôssemos tão ativos nas nossas escolhas, sim, e como se esses bichinhos que vivem connosco nos pudessem quase que uhum. mandar escolher aquilo, e estão, sabe, aquele filmezinho em que tem tipo o mauzão dentro do robô gigante a dizer o que é que o robô gigante vai fazer. Pronto, estes robôs gigantes somos Sim. nós e parece que esses bichinhos acabam por ter uma interação muito mais connosco e pronto, e volta outra vez a história, a culpa é do intestino, não é? Tipo, não sou eu que quero Exato. comer isto ou aquilo, o intestino é que me faz muitas vezes estas escolhas. Sim. E é muito interessante estas teorias estarem hoje a ganhar uma certa robustez, porque depois nós vemos isto, ou seja, nós já tínhamos estes Sim. modelos aceitos
quando víamos o National Geographic e quando víamos, não é? Quando víamos, sei lá, lembro-me de ver em animais em que isto acontece, ou seja, estes condicionamentos de vidas comensais em que um vai fazer com que o outro tenha um comportamento de alimentar aquele que vive dentro dele. Né? Parasitas, nós vemos isso acontecer. Então é Sim, sim, interessante que sim, também sim. acabe por Fungos, não acontecer. é? Não. Até fungos, a cândida, por exemplo, mais apetite por doces, Não. mais há realmente uma mudança de comportamento e afeta também quando há falta das outras bactérias que produzem os outros neurotransmissores, essa sensibilidade mais emocional, as náuseas, os apetites alterados. Então é um impacto que realmente tem no nosso organismo estas bactérias, né? Sim, e que Desejo nós vemos de uma comer coisa doces. que é interessante, porque há algumas teorias da malta da nutrição que publica sobre o assunto que fala exatamente sobre isso. Muitas vezes, uma coisa que pode ajudar no diagnóstico de intolerâncias ou de alergias é que muitas vezes, a partir de um determinado ponto, o doente acaba por ter desejos muito específicos por aquilo que lhe faz mal. Tá? Ou seja, acabar por perpetuar o desejo sobre aquele alimento ao qual ele reage. Sim, haver este ciclo tóxico que se perpetua. E pensa-se que pode haver aqui um papel importante destes micro-organismos que vivem. Portanto, é uma teia muito, 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 muito complexa, não Sim, é? E depois, ainda por cima, ainda sim. podemos misturar em cima disto tudo o sistema imunológico, não é? A pronto, a partir daí é o caos que está instalado, não é? E, portanto, pomos a imunologia com as bactérias a funcionar e ainda o sistema neurológico, fica aqui uma teia perfeita para o Sim. caos e o entendimento da Aliás, complexidade do sistema. e, e aqui estamos a pôr as bactérias, a culpa nas bactérias, mas se nós comermos também menos bem, não é? Mais processados, açúcar, Uhum, gorduras transgénicas, tudo isso, sim, esse tipo de aditivos conservantes vai condicionar também o tipo de bactérias que nós vamos ter no nosso intestino. E isso também faz com que aquele núcleo protetor se perde, aumente a permeabilidade, esta disbiose e aumento de neurotoxicidade, não é? Que dá depois essas alterações e enxaquecas, e muitas vezes aquelas queixas também que vêm através de que a pessoa até nem sente, não tenho razão para, não é? E porque é que eu estou assim? E sim, pode que ser nós um vamos efeito também também, ensinar. Sim, sim. e nós vamos tentar ensinar também um bocadinho a fazer essa leitura, ou seja, ah, neste workshop uma das coisas que nós vamos tentar trabalhar, não é? Porque o workshop não é um objetivo de fazer débito de matéria, não é? O objetivo é exatamente ao contrário, é dar-vos instrumentos para resolverem as vossas questões associadas ao intestino e outras associadas pós o intestino, não é? Em que o intestino esteja ali a travar. E fazer um bocadinho essa recolha de informação de cada um para perceber como é que essa limitação acaba por acontecer, não é? Portanto, Sim, a ideia é trazer vai um ser um bocadinho, bocadinho. dar instrumentos para perceber, não é? Tipo aquela história, tipo, se a minha dor de cabeça foi 1 hora depois da refeição, se foi 2 horas depois da refeição, se é uma dor de cabeça quando eu acordo, não é? Perceber, há estratégias para nós percebermos essas reações, assim como a dor de cabeça, as questões da pele, as questões de taquicardias, não é? Aquele doente que tem aquelas palpitações e que já foi ao cardiologista 20 vezes e que já fez não sei quantos ECGs e que não há nada propriamente de desregulado e que muitas vezes acabamos sempre por pôr no caixote da ansiedade, não é? Tipo, porque é ansioso. Não é necessariamente ansioso. Isto pode ser uma das coisas. Exato. Mas uma das coisas que pode estar aqui é uma questão de intolerância alimentar. Tá? Quando há uma libertação dos complexos químicos, das estaminas e tudo aquilo que está associado, sim, uma das coisas que acaba de fazer é um efeito de vasoalteração que vai condicionar a frequência cardíaca e tem ali um pico em que a pessoa fica desconfortável, que até se sente às vezes quente ou demasiado frio, ou até com arrepios, ou muda um pouco de cor, e tem assim umas palpitações limitadas em que não se replica no ECG e que depois a gente vai ver e bate sempre 2 horas depois da refeição, 4 horas depois da refeição, né? Em que a pessoa não entende o alimento, Essa porque o alimento sim. muitas vezes é uma mistura, e existe essa associação, não é? E o que é que isso vai dar também? Uma perturbação emocional. Porquê? Porque vai ter ali um pico de ansiedade e depois, como não arranja solução para o problema, porque não o entende, vai gerar mais ansiedade. E, portanto, a interação emocional do intestino não é só o que se passa ali dentro. E antes que me esqueça, só uma coisa que eu te ia dizer, que era muito interessante o que estavas a dizer Sim. relativamente à dopamina, né? Que
que no fundo é a grande via da recompensa, não é? É aquilo que nos satisfaz, é aquilo que nos dá um prazer de satisfação, não é? E quando estamos jururus, não é? Assim, tristinhos, muito cansadinhos, a precisar de uma coisa, normalmente nós temos algumas técnicas subconscientes de ir fazer otimizar esta via da recompensa, que é a via dopaminérgica, não é? Que está comprovadíssima, que é compras. Portanto, quando uma pessoa tem uma compra, e não é só as mulheres, porque os homens também acabam por ter isso muito mais com telemóveis, com gadgets, com carros, não sei o quê, mas e o mecanismo é exatamente a mesma coisa. A pessoa vai ter uma descarga dopaminérgica e, portanto, dá aquela sensação, mas depois passa, né? Que é quando a gente já tem aquele Prazer. produto há 3 Sim. dias, o produto há 3 dias, também se calhar nem comprava, também e depois vou querer outra a Sim. seguir, né? Temos o mesmo pelos doces e pelos salgados. Né? Portanto, só que os doces e os salgados não nos custam assim tanto dinheiro. Podem-nos custar depois mais na balança. E ficamos mais tristes porque vamos ter que gastar mais dinheiro a tirar aquele peso. Mas é exatamente a mesma coisa. Portanto, é uma forma de percebermos aqui uma interação, mais um eixo que nós aqui acabamos por ter entre cérebro e sistema digestivo e como é que os dois É. andam E aqui aí depois, sim, isso de é lado a giro lado. porque eu às vezes nas aulas costumo fazer isso, não é? É dar a recompensa que é para motivar a transformação, porque a mudança, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, que é aquilo que é importante, muitas vezes é desafiante, não é? E esse sistema de recompensa que estavas a falar, se nós colocarmos até na nossa, não precisa ser comida, não é? Aquela coisa eu mereço, não é? Eu mereço, pode ser uma coisa de uma massagem, pode ser algo que recompensa dor, que dê prazer, sem ser propriamente a comida, ou a não ser que seja algo assim especial. Mas é muito associado à comida, não é? Eu mereço e acabamos por. Mas é este estado que de nós recompensarmos também conseguimos automotivar-nos à produção de dopamina, tá? O contacto com a natureza também permite aqui este sistema da serotonina, ou seja, nós também conseguimos com algumas técnicas, né? A meditação também consegue modelar o nosso microbioma. Então, há algumas técnicas que nós também vamos falar depois no workshop que conseguimos, além da alimentação, que conseguimos ajudar aqui neste equilíbrio, não é? Sim. Estava-me a lembrar de um que é super frequente, que é deixar que a luz da manhã entre nos olhos. Sabes? Que acabas por ter uma influência no teu eixo do cortisol e o cortisol acaba por fazer uma modulação indireta na dopamina e na serotonina, uma modulação positiva. E o que é que a malta faz logo de manhã? Com uma corda ressacada porque queria fazer mais 2 horas de sono, porque se deitou 2 horas mais tarde do que devia e não consegue aturar a luz, pumba, uns óculos de sol. Logo eu já estou a boicotar a entrada de luz direta e portanto eu vou atrasar o meu processo de acordar, vou andar mais irritadiço, a seguir vou estar com aquela. É preciso de um café, e depois o café vai disparar outra vez o meu cortisol, e depois ficou aquela fome que não é fome, que é uma vontade de comer qualquer coisa, e vou acabar num docinho, porque é quem me sossega aquele cortisol outra vez, pronto, e andamos naquela rodinha do rato, e que, É verdade. sei lá, não é? Eu E vejo agora, muito a isto esta na hora, malta. estamos com luzes claras, né? É tudo ao contrário. É, exatamente, exatamente. E faz sentido, por isso é acordarem de manhã e expor-se ao sol. Isso ajuda bastante também a equilibrar o sistema hormonal, cortisol. É super interessante. E por falar aqui no acordar, o sono, que é um tema que também pediram para a gente abordar um bocadinho. O sono também podes regular tudo, não é? Ele influencia tudo, a microbiota, influencia o apetite, a Sim. parte hormonal, não é? Olha, tu Sim. vês muito isso na malta que se deita muitas vezes tarde, sim, e que perde muitas vezes o estímulo da manhã de ir à casa de banho. Há pessoas que até são regulares, mas porque se deitam mais tarde do que o habitual num determinado período, porque estão a fazer projetos, porque têm, estão a trabalhar num turno, ou estão a fazer ali qualquer coisa, e vão se deitar antes das 11, passam a se deitar à 1 da manhã, é o suficiente para naquele dia o estímulo de ir à casa de banho se atrasar logo. Tá? E por aí começa. Agora, depois repetindo, é o suficiente para a coisa ficar ali meia torta, não é? Portanto, não, é um caminho, não digo sem retorno, mas que depois começa a ficar difícil, não é? Porque o corpo tem É os como a malta horários de tem que fazer as. preparar, a malta tem que preparar workshops. Sim, malta que para o Tem workshop, que ser tudo. exatamente. É. E Mas nós sim, vamos falar assim sobre isto também na, pontual. na parte da crononutrição e da cronobiologia, não é?
vamos ter ali Sim, sim. uns pontos Um a momento que vamos partilhar. falar sobre isso. Sim, é que é importante entender como é que funciona e se eu respeitar, entro em ciclo de harmonia, se eu desrespeitar, eu vou entrar em ciclo de desorientação. Né? No sono, Uhum. durante o sono é feito um grande período de desintoxicação do corpo, sobretudo acarretado ou responsabilizado pelo fígado, que sozinho trabalha 60, 70% dos nossos processos de desintoxicação, mais os 20 a 30% do intestino. Portanto, imaginem a fatia que está aqui. E, portanto, se eu comprometo no meu sono o fígado, e se o fígado descarrega a sua maior parte logo para o intestino, logo o Uhum. intestino vai ficar prejudicado. E, portanto, este eixo fígado-intestino, que é Uhum. uma grande muleta da desintoxicação do Da nosso corpo, parte da desoxidação. ele anda muito a reboque do corpo, não é? Não é à toa que as pessoas que trabalham por turnos ou que têm sono desregulado envelhecem mais cedo. Uma das coisas que se pensa que acontece é porque têm os processos de desintoxicação mais atrasados e, portanto, como os tóxicos são inflamatórios, aceleram o envelhecimento do corpo, não é? Portanto, o corpo vive com Uhum. mais tempo com aquilo que o consome, porque é lixo que está, são situações que o perturbam, que alteram o seu funcionamento, que prejudicam a sua comunicação. E, portanto, um, o sono é de todo um aliado do Sim. funcionamento correto do Estava aqui nosso intestino. a perguntar também na questão da obstipação, é verdade, desregula completamente, atrasa o peristaltismo, portanto, aumenta a resistência à insulina. Na questão que falamos ontem também, que do excesso de peso, muitas vezes a pessoa, às vezes há pessoas que comem bem e até têm um estilo de vida relativamente saudável, mas depois não dormem ou trabalham por horários noturnos, portanto, aí vai afetar depois muitas vezes também a questão do peso, o apetite, portanto, a parte cardiovascular está ligada a tudo, né? Basicamente, e também Olha, a desregulação do intestino. É ali que mexe muito com a parte. Sim. a macrobiótica está aqui a perguntar o que é que começa primeiro? Dormir mal desencadeia a obstipação ou a obstipação provoca insónias? Seguramente os dois contribuem para o prejuízo do outro. Tá? E o que começar primeiro foi o responsável, né? Depende um bocadinho da vida de cada um. Se a pessoa era super regular e de repente começa a ter alterações de sono por estilo de vida, vai obstipar, mas o contrário também acontece, não é? A obstipação. Embora eu veja muito mais no sentido desregular o sono, trabalhar a obstipação. A obstipação eu vejo muito mais ansiedade, enxaquecas, irritabilidade, não tanto diretamente com o sono, embora os dois estão associados. Mas havia aqui outra Exato. questão que alguém perguntava que eu ia mandá-la para ti, porque é mais a tua praia. Tem sempre mais salas horas, que obviamente. E depois também há a questão de que as pessoas também dizem, eu evito hidratos de carbono à noite, por exemplo. Isso pode ser um condicionamento a não dormir bem, porque fontes de Uhum. triptofano, às vezes vamos buscar ali batata doce, alguns alimentos que nós conseguimos depois até descansar melhor durante a noite. E às vezes até é um fator que, ao contrário do que se pensa das calorias, não quer dizer que elas não tenham um papel de certa medida daquilo que eu gasto e daquilo que eu ganho, está tudo certo, mas a nível metabólico e fisiológico desregula tudo, não é? Mesmo que eu consuma as calorias certas, não vai funcionar. Se não dormir, vai desregular completamente. Sim, Portanto, é muito mais do que, não é? sim, mas isso, Mesmo pronto, eu acho que é um a pessoa mundo, não vai eu dormir acho que aí tínhamos que bem. fazer um workshop só sobre crononutrição e que falar dos jejuns, que é uma coisa muito. E o que comer a Uhum. que horas, não é? Porque assim, também dá para não comer hidratos à noite. Há alguns padrões que ficam, mas normalmente vão Sim, ficar com o sono prejudicado. Mas aqueles que. depende dos casos, não Sim, é? mas quem já tem o sono prejudicado, melhor não vai ficar de certeza. Né? Há alguns que até toleram, e nós vemos isso, que há pessoas que toleram um corte de hidratos mais profundo à noite e que o sono não fica assim tão prejudicado. Não, Mas eu digo não. sempre aos doentes, olha, uma coisa que a gente pergunta Uhum. é, dorme bem? E o doente diz que não. E a gente tenta perceber se é uma insónia precoce, se é uma insónia mais tardia, não é? Se é o doente que adormece bem e acorda cedo e depois não volta a dormir. Se é o doente que dorme a noite quase toda e depois adormece, acorda ali a meio e depois nunca mais adormece. Ou se é o doente que Uhum. acorda, adormece, acorda, adormece, acorda, adormece. Mas também há aquele doente que tem a percepção que dorme bem, mas depois é preciso perguntar, dorme bem? Ok. E acorda bem? Porque muitas vezes o doente tem a percepção que até dormiu bem, Sim, mas não acorda, acorda mas está cansado, parece que não cansado, descansou. não é? Tá? Então significa que eu posso não ter a percepção da qualidade do meu sono, mas Uhum. se eu não acordar, Sim, ok, significa que eu não tenho um bom sono, não é? Embora eu possa não ter essa percepção porque ou tenho um sono mais profundo ou porque apago
facilmente a memória o que aconteceu ao meu sono. Mas olha, aqui muita gente Sim, a perguntar, exatamente. desparasitação, sim ou não? A Não gente vamos já, esquecer esta pergunta. se Já calhar falamos sobre sim. isso. E é Mas só falar um bocadinho sobre isto também, porque é isso que estavas a dizer. Mas há muitos casos que melhoram e eu tenho algumas experiências muito positivas, até pessoas que nunca conseguiam perder peso e de repente melhoraram a resistência à insulina, porque às vezes não é a necessidade daquela ceia antes de dormir, é uhum, otimizar esse perfil, porque se eu não consumo durante o dia, depois vou, até porque vai mexer com a tiroide a longo prazo, portanto há vários fatores, né? Por isso é que depende da pessoa. E há outras que dormem muito bem sim, e está tudo certo. E essa questão que estavas a falar, já agora podemos partilhar também que são pessoas, essas insónias são pessoas que podem ter mais ansiedade, né? Que acordam durante a noite e, e aquelas que têm dificuldade em adormecer pode ter a ver aí mais com a produção de melatonina, né? Portanto também é uma situação diferente, lá está. Por olha, tu isso, tens cada aí pessoa. mais um tema. Já te dizia a Uhum. crononutrição, já tens aí mais um tema para o teu workshop, que é sono. A quantidade de gente na consulta que não Sim, dorme está para. direito há anos, e acham que aquilo é normal. Sim, é outra vez a história da normose, né? Aquilo que as pessoas acham que é normal e aquilo que não é normal, mas é comum, né? É comum não Sim, dormirmos bem, mas normal não é, né? Mais rinites, mais dores de cabeça. eu posso levar para o workshop amanhã, tá? Assim, a falar de matutinos, porque há pessoas que são mais vespertinas, outras mais matutinas, outras mais notivas, portanto há essa tendência também. E o que é mais desafiante nessas pessoas modular, né? Quem está habituado a trabalhar mais à noite e que sente energia, mas às vezes nós aceitamos isto, lá está como normal e estamos a desregular. Claro que temos que ir ajustando, se calhar não é aquela pessoa que vai acordar às 5 da manhã com energia, se for uma notívaga, não é? Mas tem que se ajustar e pode-se modular, pensar sempre na nossa fisiologia, ou seja, qual é a nossa naturalidade, não é? É dormir à Uhum. noite, acordar de dia. É pensar sempre dessa forma e tentar ajustar, não é? Não somos todos iguais, de facto, mas isso é um tema interessante e acho que já vi que as pessoas têm interesse, então vamos falar sobre isso. Sim, e muito isso também, e noto, não querendo estar aqui a prolongar muito tempo, temos que falar aqui da despresentação, senão esta malta Sim, hum, sim, sim. fica aqui sem a gente esquecer, vou só puxar aqui para baixo. Mas em relação à parte do sono, eu vejo muito acontecer agora com esta história do jejum intermitente e que e pode ter ótimos resultados. Embora não há um jejum, há vários jejuns, há vários períodos sem comer, há várias técnicas de fazer, há várias. E é preciso muito também perceber a que horas é que eu coloco alimentos, porque aquilo que eu vejo muito com o jejum sendo mal feito é que a pessoa não perde peso e outra coisa é que agrava o sono. Tá? Ou seja, o corpo fica num estado de desregulação exatamente porque o jejum é mal feito. Ou seja, a escolha da última refeição, a escolha da primeira, o intervalo, o período da vida em que a pessoa está não é? Porque a pessoa mimetiza e decide, olha, vou cortar e vou fazer um jejum de 14 horas. Pronto, e dali segue. Cumpre as de 14 horas, dou a quem doer e como ao que comer, quantas vezes comer, não interessa. Faz 14 horas sem comida e depois o resto vai. Então, há montes de estratégias e montes de regras para que a coisa possa funcionar. E uma delas Sim. é perceber muito isso em relação sobretudo ao sono, que é uma das coisas que dispara, sobretudo no jejum mal feito, tá? Sobretudo em pessoas que eu noto que têm alguma insulinoresistência, não é? Portanto, alguma tendência para uma obesidade um bocadinho mais central, um fígado gordo, uma pré-diabetes ou uma história de diabetes na família, Diabetes, não é? e fazem um corte nos hidratos, sobretudo noturnos, de forma abrupta, tá? E que muitas vezes de manhã não escolhem bem a primeira refeição e acabam por ter um efeito de agravamento da insulinoresistência com prejuízo do sono. De qualquer forma, Sim, independentemente de jejum à frente, jejum atrás, quer para o intestino, quer para a perda de peso, o sono fora do sítio é um prejuízo imenso. E vemos isso quer em insónias moderadas, ligeiras, quer em pessoas que até têm mesmo apneias do sono graves, não é? E que muitas vezes não são diagnosticadas porque ou a pessoa não sabe que tem paragem durante a noite, ou que não é essa atenção, ou porque acha que roncar é normal e ter aquelas pequenas paragens durante a noite não é valorizado. Pronto. Há aqui há muitas. muitas. E era um Há muita. tema para abordar, assim, com mais tempo, não é? E que eu acho que é muito normalizado, sabes? Eu acho que nós não estamos sensibilizados para perguntar ao doente se dorme bem, mas se tu perguntas aqui às pessoas que estão aqui, neste momento há mais de 50 pessoas, perguntas aqui quem é que tem um bom sono, quem é que acha que tem um bom sono, e vais ver que vai haver uma grande Sim, percentagem que vai dizer que não tem um bom sono.
Sim. Olha, pergunta, só por curiosidade. Só por curiosidade, Sim, pergunta. já fizeste a pergunta, pronto. Mas Bora lá. Gente, quem é que tem respondam bom sono aqui aqui? sim, Oh, sim ou não, sim ou não, sim ou é não. isso. Pronto, Sim ou não? podem responder sim se tiverem bom sono, não se não tiverem. Só para termos aqui uma noção geral de. É isso, Mas bora sim, aí. no geral, Fica aqui a exato, entrevista do não. sono. Eu não Olha, e tenho desparasitação? muito mau O sono. que é que tu falas Ok. aqui da Essa era a outra desparasitação? Conta questão, aí. né? Sim, está aqui a Estavam boiar e está aqui aqui, malta com comichão sim, para falar da. já estamos aqui a terminar, malta. A gente vai fechar as inscrições até à meia-noite, está quase, né? Então, a disparatização, a pergunta era fazer quantas vezes, não era? Uma ou Não, duas. sim ou não. Eu vi algumas que era sim ou Sim. não, fazer ou não fazer, quando fazer. Bem, o sono está aqui muito, tudo não, praticamente. Ainda não vi um sim. Não, já vi alguns Mas é, sim, não sejas assim. já, eu estou passou, passou. Só Então, vi. gente, isso é Só uma com prioridade. comprimidos, pois, pois. E as pessoas habituam-se a isto, não é? Também, eu se não tomo comprimido não dá, mas com comprimido eu durmo bem. E estamos a tapar um problema, não é? Porque continua lá, ou seja, não estamos a resolver. Sim, mas eu acho que muitas vezes é porque isso não é dado como solução. Não é? Primeiro porque a pessoa acha que é ok tomar comprimido porque alguém toma comprimido. Depois porque não nos sentamos a falar das consequências desses comprimidos, nomeadamente a médio e curto prazo para a memória. A maior parte deles acaba Olha, a por ter Susana, prejuízo. bom sono. A Sana tem uma sono. Susana. Saninha. Olha, e o que é que eu te ia dizer? Da parte da medicação. Mas eu percebo, não é? Porque, imagina, não é abordada para a pessoa que não é normal dormir. Portanto, ela não começa a perceber aquilo do início. Aquilo vai andando. Depois de manhã tem que acordar e a vida tem que seguir. E depois tem que cumprir com tarefas e tem que conduzir e ir para o trabalho. E aquilo vai seguindo um ponto em que não há tempo à pessoa regularizar, porque aquilo foi despencando. E quando aquilo já toma proporções grandes, a pessoa já não sabe como é que sabe organizar, já está irritadiça, já está por tudo, já diz, dê-me qualquer coisa porque eu já não quero continuar assim. Né? Já não. Então depois é Sim. difícil andar para trás. E é preciso, É acima o de tudo, dar processo. aqui um ponto de consciência e explicar às pessoas que o sono é para se cumprir sem acordar, nem para fazer xixi. Né? Porque muitas vezes a pessoa diz, eu durmo bem, acorda 2 vezes para fazer xixi. Meus amores, E o depois sono não é para ficou. interromper. Portanto, se fazemos xixi à noite é porque alguma coisa me está no sítio, é porque eu tenho uma próstata que me está no sítio, porque eu bebo muita água antes de ir para a Ou porque eu cama, estou porque eu como a muito beber, assim. antes de ir para a cama, porque eu estou a tomar Ah, medicação e bebo, não é? Porque eu não faço xixi antes de ir para a cama, porque eu faço retenção de líquidos durante o dia e à noite há uma reabsorção desses líquidos quando eu me deito por uma questão de gravitacional e depois o meu rim tem que deitar fora esses líquidos. Portanto, é preciso entender o que é que se passa, porque a noite é é, não feita é? para dormir seguida, né? Não é depois de acordar 2 vezes Sim, para fazer xixi, isso já não está certo. exato, exato. Em relação à disparatização, aconselhas uma, duas vezes por ano? Como é que aqui dar a resposta a esta questão? Olha, eu acho que Nós estávamos é, a pensar depois também falar, não sei se no workshop, mas depois mais para a frente, sobre sim, isso. no workshop não sei se vamos conseguir, que já vai ficar tudo muito apertadinho e depois foi malta assim muito participativa e eu já vi muita inscrição nesta semana, por isso não sei se isto vai ficar assim. Mas pronto, vamos estar lá para responder e dar o nosso melhor. A desvalorização, olha, eu acho que assim, é preciso saber o que é preciso saber para quem, não há uma forma, eu não acho que, sei lá, não dá para pôr uma regra de porque é que eu vou desparasitar, não é? Porque é que eu preciso desparasitar, não é? O que é que está a acontecer naquele corpo? Porque é que o meu corpo não está a conseguir tratar daquilo sozinho? Então eu acho que desparasitar não precisa ser uma coisa No fundo sine era qua non. quase fazer um detox, não é? Um detox faz mais sentido Sim. ali, E perceber, sim. não é? Eu desparasito se eu tiver Sim, se houver parasitas ou se eu, queixas, se houver, não é? sim, se houver Porque sinais, a sim. desparasitação e esses processos de detox que se fala muito, não sei o quê, são situações de stress que eu vou provocar no corpo, não é? Não é inócuo. Eu vou criar uma espécie de trabalho de repulsa. Eu vou fazer vou provocar uma Sim, reação de expulsão. E isso não é tipo cortar uma unha do dedo sim, mindinho, e não é? mesmo Eu vou. quando, sim, pronto, eu ia dizer que mesmo quando falamos de detox, há um processo, são três fases, não é? Que são duas que passa pelo fígado e depois a terceira que passa por esta parte da eliminação do Uhum. intestino, dos órgãos excretores. Por isso não é propriamente beber sumos verdes ou fazer aqueles sumos crus, isso que estamos a fazer um detox, não é? Também o tipo como fazemos, não é?
é tudo importante levar em conta e a necessidade, não é? Como estavas a dizer, a necessidade, não é? Se realmente há pessoas que de facto têm que fazer e que é necessário e que está ali o corpo a gritar, a dizer que tens que fazer algo, não é? Tenho uma dor Sim. aqui, e pronto. Então, Sim, eu costumo já dizer que estamos aqui. esses sumos ajudam no processo de acalmar qualquer processo inflamatório que esteja ali médio a decorrer naquele período, mas se eu quero fazer limpeza, não é? Eu vou ter que fazer o processo inverso, que é ir buscar o lixo das pontas, trazê-lo para o meio e fazer um flushing da coisa, não é? E, portanto, esse é um processo que dá um pouquinho de trabalho e tem que ser orientado, tem que escolher bem as pessoas e perceber como é que a pessoa está, porque também não dá para fazer de qualquer forma, e são processos que estressam o corpo, não é? E, portanto, tem que ser bem orientados. E está aqui muita malta a queixar-se de não durmo direito e no dia a seguir estou descompensado, ansioso, buscar mais comida, e é isso. E isso é É muito interessante. normal, E se vê-se pois. super bem que a pessoa não Aqui dorme, gritar, muito bom. mandar-se a gritar. Eu não durmo no dia a seguir, nós vemos isso, né? Quando eu fazia urgências, eu vi isso perfeitamente. No dia de manhã era tipo, hoje eu mereço, hoje eu não quero saber. E a minha escolha era zero. Eu ia comer a primeira porcaria que me aparecesse na frente, Isso sem qualquer critério, acontece e muito, quase não com um é? sentido perverso de hoje eu quero comer uma porcaria, eu hoje preciso, eu hoje vou mesmo dar-me, né? Quase que uma coisa perversa de procurar. É as bactérias. A comida mais junk, não é? A comida mais prejudicial. E é muito interessante a Portanto, gente isto ver acontece. isso acontecer. Alteramos aqui as hormonas da leptina e da grelina, portanto, Yeah. ficamos com mais apetite. Portanto, e depois é aquele no momento a pessoa está tão cansada já, nem vou cozinhar, nem vou fazer, o que é mais rápido e acessível, não é? Muitas É. vezes isso. No fundo, é eu trazer o meu cortisol para valores de descompensação, como vou acabar por trazer. Né? O cortisol é um hormônio de stress que vai agravar a minha insulinoresistência. A minha insulinoresistência vai fazer com que a minha comida, basicamente, dê saciedade e logo a seguir dê fome, portanto, acabo por ter os picos muito mais rápidos. Alguém que me entende. Alguém que me entende. É, mas, Alguém que me mas entende. Então, a ok. questão muitas vezes é ao Sim. contrário. É bom a gente entender e é bom a gente perceber, mas depois temos que ir lá para a raiz da coisa e perceber que estas teias estão todas, ou seja, Uhum. é importante a gente perceber de onde é que vem, mas depois Aliás, ir à raiz, amanhã vais falar sobre isso, não é? Sobre as possíveis raízes, doenças, que vamos começar também por aí, né? Para a pessoa perceber muito. qual possível causa, né? Como tudo começou É verdade. aqui. E vamos falar sobre isso e tentar endireitar, perceber como é que cada um que vai estar connosco amanhã se pode rever de alguma forma para começarmos durante estes 2 dias a trazer estratégias para que possam implementar e depois nas 2 semanas que vamos estar ali a acompanhar ainda dar orientações para que esse processo seja sedimentado e comece a trazer frutos, não é? A ideia não é em 2 dias fazer milagres, porque isso não é nesta secção de milagres não vai ser aqui, mas é dar estrutura, Mas já entender melhor o acontece. problema, não é? Fazer um bocadinho aquilo que estamos aqui a falar, que é perceber um pouquinho melhor de onde é que a coisa E vem, perceber que diminuir a a coisa inflamação. e trabalhar para que isso se resolva exatamente, para que a pessoa desinche, desinflame, não se sinta cansada, não se sinta inchada e comece a organizar aquilo que está boicotado no seu metabolismo, não é? É como se houvesse, eu costumo dizer, o intestino parando, param todas as tarefas para trás, porque há uma prioridade para acontecer, que é tirar lixo da casa. A partir do momento que eu tiro o lixo da casa, começa a fluir na casa, a casa começa a andar melhor, começa a andar com um ar mais saudável e tudo começa a ficar mais harmonioso e calmo. E é um pouco isso. É isso que vamos fazer agora este fim de semana. Então, vamos fechar aqui esta live e esta jornada. Para quem seguir connosco, vai continuar connosco. Para quem não seguir, queremos agradecer a vossa presença nesta jornada intensa que tivemos aqui. Já devem estar um bocadinho cansados de nós, ou se calhar não, vocês pediram mais, portanto, Sorte a tudo vossa bem. que é a última. Se vocês pedirem muito, pode ser que a gente apareça aí, não sei. Mas pronto, queremos agradecer vocês estarem aí também desse lado, aqui a apoiar a gente. E quem for seguir, ainda nos vão acompanhar aqui mais um bocadinho, aturar mais um tempinho. E são todos bem-vindos. Por isso, eu quero agradecer a todos e ao Dr. Ricardo também aqui por esta parceria e vamos É sempre um avançar prazer, agora doutora amanhã já para Cátia, esta sempre. jornada. Ou seja, Olha, então vocês respondes depois até à aqui, meia-noite, ok? olha, Então, falando nisso aqui, sim. depois falas aqui com a Martine Fernandes, está-te a perguntar se
damos consultas. Martins, chateia a doutora Cátia aí no link dela, que ela disse essas coisas todas. E depois tem a Ana P. Santos, que está a perguntar a guardar o e-mail. Portanto, não sei que e-mail é Sim, que está a boiar, mas meninos sim. do Só workshop que queria partilhar nos mais dão apoio. sim. Queria só partilhar mais uma informação que o nosso grupo da culpa do intestino, que é da jornada, que agora o intestino deixou de ter culpa, agora vamos ser responsáveis, portanto este grupo vai arquivar, pode ser que ele apareça um dia outra vez, e vamos abrir um grupo só para os alunos a partir da manhã, está bem? Portanto, só para não acharem que estamos a desaparecer dali, é só para perceberem que estamos aqui a chegar ao final e hoje era mesmo a última live, por isso é que também estamos aqui a informar isso, para depois não acharem que nós abandonamos ninguém. Portanto, fica só arquivado e se quiserem continuar, vão fazer parte de um grupo de alunos, está bem? Por isso. Então, consulta, mandem mensagem que a gente depois responde. Aqui dou os Verdade. contactos também. Então vá. Fim de uma Então vá, jornada boa e noite, isso da felizes. próxima. Mas só à meia-noite. Só à meia-noite. Então vá. Até quase. Vemo-nos, Então vá, malta do adeus. workshop. Vemo-nos amanhã. Até lá. Tchau. Até lá.